do Café Inclusivo, vamos dar início a mais um podcast do nosso café. Eu sou a professora Anne Redig, estamos aqui com a professora Cristina Mascaro, a professora Suzane Steff e a Juliana Figueiredo. Vou começar minha audiodescrição. Eu sou mulher de pele clara, cabelos lisos, um pouco abaixo dos ombros, um pouco escuro, um pouco loiro, uso óculos marrom escuro, estou com uma blusa de gola V, fundo branco e listras na horizontal lilás, estou aqui no meu home office, que é o meu escritório, com os armários brancos atrás e uma parede verde na minha lateral direita. Então, hoje daremos início ao nosso episódio, nosso terceiro episódio, falando sobre inclusão escolar de pessoas com transtorno do espectro autista, sobre maternidade, sobre pedagogia, sobre educação, sobre tudo. Vamos lá, professora Suzane? Olá, queridos, um prazer estarmos juntos mais uma vez. Meu nome é Suzane Steff, né, professora. Eu estou no meu ambiente domiciliar de trabalho. Estou com uma blusa estampada com várias cores. É, Uso óculos e meus cabelos são castanhos, na altura dos ombros, meus olhos também são castanhos. No meu ambiente domiciliar, eu tenho ao fundo uma pequena estante com alguns livros e uma parede branca. Cristina? Boa noite, eu sou a professora Cristina Mascaro, eu sou uma mulher de cabelos lisos preto um pouco abaixo do ombro, cada dia mais abaixo, né, que tá crescendo, olhos pretos, eu estou usando óculos com armação grafite, estou no meu ambiente de trabalho, tem uma estante branca com alguns livros atrás, uma porta branca, parede rosa, uma janela branca, e eu estou usando uma blusa bege. E estou aqui para a gente conversar, né? Nesse nosso podcast A Gente Pode Tudo, e hoje é um dia muito especial, porque se tem uma coisa mais importante que o professor gosta, é ver o seu aluno alcançando voos cada vez mais altos, e a gente tem uma convidada muito especial, que é a Juliana Figueiredo, do qual a gente vai conversar um pouquinho sobre essa trajetória dela acadêmica, sobre várias questões, como a professora Anne falou, da maternidade atípica, né? Então, hoje é um momento da gente bater um papo. E é muito bom estar com você, Ju. Obrigada por você ter aceito o convite e que a gente possa aí conversar bastante sobre vários assuntos, que aqui a gente pode também falar de tudo. Uhum. Boa noite, pessoal. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, tenho cabelo escuro na altura dos ombros, estou usando uma blusa branca com estampa azul. Aqui ao fundo tem uma parede verde com uma cortina florida. Queria agradecer mais uma vez o convite, né? Começo a minha fala agradecendo enormemente. O convite é uma honra para mim estar aqui com vocês, que eu já acompanho há um tempo, eu admiro imensamente o trabalho, tudo que fazem, que produzem, e no Café Inclusivo. Já me sinto parte de tanto tempo, há tanto tempo que eu acompanho vocês, e é realmente um prazer estar aqui. Como a Cristina falou, meu nome é Juliana Figueiredo, eu fiz comunicação social na FRJ, atualmente faço pedagogia na UERJ, estou terminando. Sou mãe do Davi, uma criança de 6 anos que tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista e mutações genéticas raras. Eu vou falar um pouquinho a respeito. O Davi tem 6 anos, como eu falei. Ele estava sob investigação desde 1 ano e pouquinho. E além do diagnóstico de autismo, ele também tem 2 mutações genéticas raras. Nós enfrentamos aí uma peregrinação em busca desse diagnóstico, sendo fechado mais ou menos com 2 anos e meio. E desde então ele tem aí uma rotina intensa de terapias e acompanhamentos com médicos e diversos profissionais. Eu vou falando, vocês perguntam. A gente vai conversando, fiquei com uma curiosidade sobre as suas 2 graduações. Você escolheu Claro. fazer a pedagogia por conta da maternidade ou você já estava fazendo, já era uma opção? Tem alguma coisa Não, relacionada com o diagnóstico do seu filho? não, quando eu iniciei ele ainda não tinha o diagnóstico fechado, na verdade. Eu brinco que eu tentei fugir da educação de todas as formas, mas não consegui.
Minha ideia, primeiro, eu comecei a fazer comunicação social, porque eu tinha aquela ideia de vou ser jornalista, vou mudar o mundo, mas não me identifiquei com o curso, que eu queria mesmo era a área da educação. Quando eu iniciei na pedagogia, o Davi não tinha um diagnóstico, né? Eu sempre me interessei pela questão da a temática, né, envolvendo as pessoas com deficiência, porque eu também tenho um tio, que é uma pessoa com deficiência, né? Ele também tem uma síndrome rara, e aquilo sempre me despertou certo interesse. Sequer imaginava que poderia ter um filho com essa condição. Então, assim, quando eu iniciei, o Davi ainda não tinha esse diagnóstico. Mas você, Juliana, já percebia alguns sinais dele antes de 1 ano? Sim, sim, desde bebezinho ele era uma criança muito diferente, né? Ele nasceu, ficou internado na UTI por 10 dias, por baixo peso, e ele sempre teve características muito atípicas, né? Os médicos, desde bebezinho, comentavam que ele tinha um rosto muito sindrômico, características sindrômicas. E além do autismo, ele tem, de fato, duas mutações genéticas raras, uma no gene KMT2D e outra no gene COX-10. Não tem uma síndrome específica para essas mutações, é um caso raríssimo, com poucos casos identificados no mundo, e não se enquadra em nenhuma síndrome específica, né? Ele tem essas mutações e a gente está sempre fazendo exames para rastreio bioquímico, acompanhando de perto com os especialistas. E essa questão da escolaridade dele, né? Ele estuda no CAP da UERJ, não é? Sim, a questão da escola sempre foi muito difícil também, né? Porque eu sou mãe solo, então, assim, para muitas mães, a escola também é um apoio na nossa rotina, né? Ajuda ali nessa demanda. No caso das crianças com deficiência, isso infelizmente não se dá na maioria das vezes, né? O Davi, antes mesmo de ter o diagnóstico, ele teve matrícula negada numa instituição de ensino particular na época. Ele sequer tinha um diagnóstico fechado, mas pelos relatórios médicos, tudo que a gente apontou, aí a coordenadora pedagógica disse que as outras crianças eram muito pequenas para conviver com esse problema. E ele Nossa, teve Com esse matrícula negada Esse problema, antes, problema, né? exatamente. Ele, é antes de 2 anos de idade, deixou de ser uma criança para ser um problema. exatamente. essa Uma foi a palavra fala muito forte, fala né? da Foi uma fala diretora? que me impactou muito, foi a coordenadora pedagógica. Eles Nossa, E foi assim, é não uma teve coisa que acho que podem nada. passar assim, 10 anos que eu nunca vou esquecer, porque ele, antes de 2 anos, deixou de ser uma criança para ser um problema. E você viu assim claramente no semblante da pessoa, né? Quando foi mencionada a hipótese diagnóstica ainda, ele sequer tinha um diagnóstico de autismo fechado, ainda as mutações, ele já era o problema, o diferente, o que não deveria estar ali. a gente E foi lamenta muito muito essa escola, que eu acho que essa é uma profissional como essa é um problema para a gente, né? Que luta tanto por uma difícil. educação de qualidade, né? Vir uma pessoa num cargo tão importante numa instituição, né? Com essa visão, né? Sim, Nos dias atuais. E a gente lamenta muito, Juliana, por você ter passado por isso, porque a gente acredita que ninguém deve passar por isso, né? sim. E na época ficou esse questionamento, porque assim, a gente sabe que existem leis que nos respaldam para que essa instituição aceitasse, mas se isso foi feito na nossa frente, antes mesmo de uma matrícula ser efetivada, eu imagino que não seria feito com ele lá dentro, né? Então não seguimos, né, nessa instituição, sequer procurei justiça, porque a gente também estava numa época muito sensível, né, em busca desse diagnóstico, enfrentando diversas questões aí que envolvem o universo das crianças com deficiência. Então, foi uma batalha que eu não escolhi. Às vezes me arrependo, Lutar, né? outras vezes não, mas não fomos para frente. Depois veio a pandemia, né? E ele foi matriculado no município, mas aí veio a pandemia, ficou fora, não conseguia acompanhar as aulas online, né? Era difícil até mesmo para as crianças típicas. Imagina para uma criança atípica que nem ele, ficar na tela assim durante um período muito grande era muito complicado. E depois da pandemia, ele voltou para uma escola do município, da rede municipal do Rio de Janeiro, e também enfrentamos diversos problemas. É a questão da rede municipal, a gente conhece, né? Falta de mediador, salas lotadas, pouca participação dos profissionais, turmas cheias, muito cheias, porque você não consegue ter uma qualidade de trabalho como gostaria. A rede municipal do Rio tem profissionais extremamente competentes, mas é uma estrutura que dificulta muito esse trabalho. Acho que é a maior rede, né, de escolas da Sim, Da América Uhum. Latina, é o município do Rio. aí na época ele estava no pré, e assim, se deparou com uma professora que também teve uma postura muito rígida e ríspida conosco.
a escola não tinha mediação, então a direção meio que obrigava uma pessoa da família a ficar nessa instituição para que ele pudesse frequentar as aulas. E era uma disponibilidade que muitas vezes eu não tinha, porque assim, eu trabalho, eu estudo, eu também tenho uma vida para além da maternidade. Uhum. Então, ele praticamente não ia, né? Era muito complicado. Depois, no primeiro ano, a gente encontrou uma profissional mais aberta a esse diálogo, essa parceria com a família, mas a estrutura sempre foi muito difícil, né? Salas muito lotadas, não tinha mediador, tinham outras crianças com deficiência com quadros mais severos na mesma turma. Então, realmente, é toda uma conjuntura que dificulta muito esse trabalho. Logo depois, ele foi sorteado para o CAP da UERJ, onde ele segue desde então. Ele fez o primeiro ano passado. O CAP tem um calendário um pouquinho diferente, né? Ele encerrou o primeiro ano agora, no início de 2023, e foi para o segundo ano. E a gente se deparou, não vou dizer que é o lugar perfeito, porque acho que não existe uma escola perfeita que contemple a todas as deficiências, a Uhum. todas as crianças, até porque cada criança com autismo é uma, cada criança com síndrome de Down é uma, a gente não tem como colocar tudo no mesmo pacote. Mas, assim, perto do que a gente já tinha caminhado até aqui, foi realmente a instituição que nos acolheu, que acolheu o Davi, que tem feito um trabalho muito bacana, né? Que lá a gente percebe que ele não é visto como o problema, como a criança que não deveria estar ali. Ele é um aluno que tem problema, que tem questões, assim como muitos outros que nem sequer deficiência têm, e que ali ele é bem-vindo, ele faz parte de fato da instituição, né? E ele foi muito recebido desde o início, os professores também fazem um trabalho com as crianças típicas para que entendam as demandas do Davi em sala. Na mesma turma tem uma outra criança com deficiência que também é muito acolhida. Tem, o CAP tem problemas que nós conhecemos, todo mundo aqui da UERJ sabe, como toda escola pública também tem, mas eu considero que é uma instituição muito diferenciada, principalmente na questão da inclusão, né? Juliana, uma coisa que você colocou e que assim sobre a escola perfeita, né? Nós nunca Aham, teremos uma escola perfeita porque sim, a escola é feita de pessoas, né? E que Sim. cada sim, pessoa vai ter a sua demanda. E esse é o grande brilhantismo da inclusão, né? Inclusão escola é construção. Então, ela vai sendo construída o tempo todo de acordo com a demanda. E o que atende hoje o seu filho pode não atender o seu filho daqui a uns anos, como pode não atender outra criança que entre. Então, por isso estaremos sempre em construção. E aí, quando a gente fala de formação docente, a gente sempre fala de formação durante, para e na vida, né? Porque você sim, está sempre aprendendo coisas novas. E uma coisa que você falou é que, assim, inclusão ela é movimento, né? Então, assim, a escola está em construção, a inclusão é esse movimento, é essa troca. E o que a gente vem observando nas nossas pesquisas e na nossa interação com algumas pessoas com deficiência é que inclusão é acolhimento, né? É você se sentir pertencente. Então, quando a escola sim, acolhe, que foi o que você falou, né? A escola ali nos acolheu, a escola faz o Davi se sentir pertencente, isso é inclusão. E a Verdade. Tem uma partir desse momento, a gente consegue pensar em estratégias pedagógicas para realmente fazer com que esses alunos aprendam, né, ali dentro daquele espaço. Tem uma coisa E muito. Pode fala, ir. Cris. Tem uma coisa super importante, né? Tem tudo a ver com isso que a Ju está falando, do movimento, é que tudo é o modo como a gente também olha para as questões. Então, uma coisa que me chama muita sim, atenção, depois você deve, né, se você quiser divulgar o seu Instagram, não sei, mas no seu Instagram a gente pode perceber que a inclusão existe, você coloca, o que você coloca ali de exemplo, as suas reflexões, mostram que você está vivendo esse processo. Então, eu acho tão lindo aquele seu Instagram, que eu acho que ele devia ser assim, todas as mães que têm filho dentro do transtorno espectro autista tinham que estar vendo o modo, né, como você conta a história, né? Então, com que olhos você olha para a inclusão que o CAP faz com seu filho, como seu filho está lá. Então, a gente, quando lê os seus depoimentos, a gente se sente lá dentro e vendo como realmente, apesar de não ser perfeito, né, você consegue colocar as questões de uma maneira, assim, eu falo que é uma inclusão com muita leveza, com muita sensibilidade, assim, são depoimentos emocionantes e que faz parte, né?
a gente vê esse processo, às vezes a gente sente que às vezes está até num tom mais pesaroso, você está querendo um pouco reclamar, mas você coloca, né, suas questões de uma maneira muito, muito delicada, né, com muita leveza, né? Eu admiro demais o modo, né, que você coloca, né, as situações ali no seu Instagram sobre esse processo de inclusão dele no CAP, e como a gente percebe que é uma escola acolhedora, realmente, né? E você consegue ter esses olhos, porque falta coisa, a gente sabe que falta, mas os seus olhos são realmente por todas as práticas, né, que são que deveriam ser replicadas. Muito, muito E aí, Juliana, fala seu Instagram. Obrigada, Cris. Juliana Figueiredo RJ, mas assim, não é. Eu posto sim reflexões do dia a dia, não é nada muito elaborado como a Cristina está falando, não. Ela foi muito generosa na fala, mas olha, completando mas o são só que desabafos mesmo. completando o que a Cristina falou, e acompanhando também o seu Instagram, eu concordo com absolutamente tudo com o que a Cristina falou e você trazendo uma realidade, porque você traz com toda a leveza que a Cristina descreveu, mas trazendo essa realidade da inclusão, a realidade de uma mãe de uma criança com autismo dentro dessa sociedade, que, como um todo, é uma sociedade excludente. Né? E quando a Anne traz a inclusão como sinônimo de acolhimento, nós pegamos essa escola que falou que o Davi é um problema e tomamos como exemplo para o que não se deve ser, não se deve fazer, porque acolhimento passou longe do que essa escola trouxe, né? E aí você se depara com uma outra escola que realmente se preocupa com a inclusão a partir da diversidade, porque o Davi ele tem as necessidades e o João tem as necessidades, o Kleber tem as necessidades, o Tiago tem outras necessidades, e partindo dessa diversidade é que o olhar da inclusão chega nessa proposta de acolhimento, porque acolhe a diversidade buscando atender a necessidade individual de cada um. É difícil esse atendimento individualizado? A gente sabe que é, dentro de uma realidade. Mas quando a escola está com um passo à frente, já pensando no que fazer, já é uma proposta boa, né? Para chegar aí ao que a gente espera no ideal. Sim, e assim, o E que eu busco como educadora também, e o que a gente vê no CAP, é para além da formação profissional, claro que isso é muito importante, mas tem pessoas que são muito interessadas naquilo ali, que realmente compram aquela ideia, né? Que buscam fazer acontecer, que buscam fazer dar certo, que buscam acolher. Juliana, nós aqui estávamos pensando e nós gostaríamos de saber se você tem como nos dizer como o Davi se sente na escola, se ele gosta de ir, se ele se sente confortável lá. Sim, isso é outro fator assim, muito importante para a gente, a partir do início que ele entrou, né, nessa instituição, né? Porque nos outros ambientes, nas outras instituições, ele se sentia muito desconfortável, não queria ir, era sempre uma briga para sair de casa. E no CAP, não, assim, ele sai de casa super cedo, ele estuda de manhã e ele vai feliz da vida, ele acorda, assim, no horário bem difícil, até por conta do trânsito, deslocamento, mas ele vai feliz. Se ele pudesse, fim de semana, sábado ele quer ir, domingo. Eu brinco que se ele tivesse um puxadinho lá, ele moraria no CAP, né? Não sairia mais. E ele foi muito acolhido, tanto pelos profissionais quanto pelas crianças e pelas famílias, né? Sempre ele é convidado para todos os aniversários de crianças que nem são da turma dele, mas ele é chamado. Ele conhece desde da direção até o segurança da entrada, todos sabem quem ele chega falando com todo mundo. Tem momentos, claro, né? Ele é uma criança dentro do espectro, ele tem momentos de crise, tem momentos que ele tem uma rigidez cognitiva, que às vezes tem alguma coisa diferente na rotina e ele né, não se adapta naquele momento. As dificuldades que a gente sabe que tem as crianças do espectro, mas ele se dá muito bem naquele ambiente, ele é muito acolhido por todos, né? Porque eu acredito que o profissional da educação não é só o professor que está na sala de aula, mas todos que estão na escola. E assim, ele é muito acolhido mesmo, do segurança da entrada à direção do CAP, do Instituto. Isso é muito bom, Juliana, porque assim, quando muitas vezes a gente indica a escola pública, né, muitos Sim. pais ficam receosos e, Uhum.
E assim, tipo, nós aqui somos cria da UERJ, somos funcionários da UERJ, a gente acredita muito no poder da escola pública. E Sim. a gente acredita que a escola pública é para todos. Então, quando você traz esse relato positivo, a gente E a escola pública percebe. já foi a primeira opção, né? A escola pública ela já foi a primeira opção de todo mundo. Ela foi desmontada historicamente, mas é importante a gente sempre salientar que ela já foi a primeira opção. Sim, A minha mãe chegava a comentar que Verdade. quem não conseguia entrar para a escola pública tinha que pagar a escola, né? Porque não tinha sim. conseguido. Sim. E isso é muito importante porque, assim, fortalece, sabe, o nosso discurso de dizer que a escola pública é boa e é para todos, e que tem excelentes profissionais lá. Então, assim, esse seu discurso é muito bom para a gente. E essa questão da reação, né, e da interação das crianças com o Davi, das crianças de outra turma, das famílias e dos outros funcionários que não professores da escola, é o reflexo do que a escola está construindo enquanto inclusão, né? Porque toda a comunidade escolar ela segue a partir do que essa escola está propondo enquanto educação, né? Então, a gente pode perceber aí enquanto reflexo, né? A cultura inclusiva se expande, né, para todo mundo, porque Sim, realmente ela não está para constar num papel do PPP, ela é o projeto político-pedagógico, ela está ali dentro, né, a inclusão Na está prática. e ela vai. E muitas vezes a gente fala que a inclusão, né, que é importante que a família pense na inclusão do seu filho com deficiência, mas a gente não olha para as outras crianças que não têm deficiência, o quanto que esse sim, processo de inclusão beneficia muito eles. Então a gente Sim. só fala dos sim, benefícios para o Davi, mas não, é um sim, benefício para todos, porque a gente vive na diversidade e quando chegar lá no futuro que estiver no mercado de trabalho e encontrar o Davi lá, vai saber que o Davi é tão competente quanto qualquer outro que está ali. Então, sim. isso é extremamente importante. E a Pode falar. escola, assim, o CAP principalmente, mas as outras escolas também, é um ambiente muito diverso, né? Então você não tem como não lidar com um ser humano diferente ali dentro, né? Seja criança com deficiência, seja criança negra, seja criança indígena, seja o que você encontrar naquele ambiente escolar. Você sempre vai encontrar diversidade ali, né? E a gente tem que estar preparado para lidar com isso, né? Falo como estudante de pedagogia também, que o que eu tento reproduzir ao máximo isso com os meus alunos também, porque a gente sabe que é a realidade que a gente encontra atualmente, né? Muita gente fala, mas agora tem autismo, todo mundo é autista, autismo está na moda, agora tem muito isso, antes não tinha, mas não, sempre teve, é porque essas crianças não frequentavam os espaços públicos, não saíam de casa, sempre estavam presas em instituições. Mas não, eu brinco que levar para a rua também é uma terapia, entendeu? É muito importante as terapias com os profissionais especializados, mas estar na rua, levar a um parquinho, a um shopping, a uma praia, também é uma terapia para essas crianças. E elas têm que ser vistas, elas têm que estar nos espaços, elas têm que estar assim no nosso meio mesmo, para que a gente aprenda cada vez mais a lidar com isso. Porque essa criança de hoje, ela vai crescer, ela vai entrar no mercado de trabalho, ela vai ser um adulto, e a gente vai ter que lidar com isso. Juliana, o que a gente observou na sua fala é que, assim, quando a escola também acolhe essa criança, quando a escola também acredita que esse aluno pode aprender, ela empodera também a família, porque a família começa a enxergar as capacidades daquele filho e não o problema, como ele foi visto lá no início, né? Mas sim como ele é uma pessoa como qualquer outra que tem muitas competências, muitas habilidades e muitas qualidades. E aí, dessa forma, a gente empodera a família e a família começa a trabalhar um processo de que para que ele seja independente no futuro, acreditando que Sim, isso é possível. Então, esse seu relato, eu acho que fortalece muito esse pensamento. E a gente gostaria que você, Juliana, assim, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para as outras famílias, para outras mães, para os professores, alguma coisa que você gostaria? Se tiver, esse é o momento do seu recado. então, gente, tô nervosa sobre a reportagem
Acho importante a gente lembrar sempre que as crianças de hoje elas vão crescer. Se a gente tem muitas crianças autistas hoje em dia, como dizem, né? Não acredito que seja isso, é porque assim, a nossa sociedade tem mudado, né? Essas crianças sempre estiveram ali, mas presas dentro de casa. Essas crianças vão crescer. Eu também participo do GT de Mães Cientistas da UERJ, tem companheiras lá que também têm filhos com deficiência, numa idade adolescentes e adultos. E a gente tem que estar preparado para acolher essas pessoas, porque elas estão aí no nosso meio, elas existem, elas têm direito de existir. E que a gente possa enxergar além da deficiência, porque são, antes de tudo, seres humanos. E é basicamente isso. Muito obrigada, Juliana. Alguma coisa vocês têm para acrescentar para a gente poder encerrar? Eu Eu acho só gostaria de agradecer, né, a Juliana, a participação e a fala dela de tamanha importância, né, compartilhando aí um pouquinho do Davi e também sobre a inclusão dele, e certamente irá alcançar aí muitas famílias em que vai ser muito positivo o seu relato. Então, muito obrigada, Juliana. Eu que também queria agradeço. agradecer você se disponibilizar, se abrir, falar, conversar com a gente um pouquinho, né? Conversar com todos nesse nosso podcast. Imagina. E falar também que, além de empoderar a família, eu acho que essa experiência no colégio, quantas famílias típicas sim, são impactadas, né, para entender que a inclusão existe, né? Olha o Sim, quantitativo que a gente consegue chegar, né, de disseminar a cultura inclusiva. Então, isso é muito bacana. Assim, eu fiquei assim, imaginando quantas pessoas percebem essa história e podem vivenciar que a inclusão ela é possível, é um movimento bilateral, mas ela é possível, né? Sim. Obrigada. é Então, isso. muito obrigada. Pessoal, vocês que gostaram, curtem aqui o nosso vídeo, acionem o sininho para receber todas as nossas notificações. Sigam a gente lá no Instagram, no Café Inclusivo, e nos veremos no próximo mês. Um grande abraço, porque aqui no nosso café todo mundo pode. Tchau.